Olá, pessoal. Espero que todos estejam muito bem. Estamos aqui, eu, Renato de Amorim Gomes, da Wired Tech, junto a Isildinha Rommel, grande parceira da Wire e também fundadora da Transformar. Isildinha, eu quero agradecer a sua participação nesse nosso bate-papo e desejar a todos que estão aqui nos assistindo nesse momento que aproveitem, pois iremos falar sobre um tema muito relevante, né, para o nosso cenário atual, que é a questão do management, da importância que esse profissional, o manager, tem para as suas equipes. E eu trouxe para falar melhor do que ninguém sobre esse tema a Isildinha Rommel. Isildinha, como vai? Muito obrigada, tudo bem, Renato? Muito obrigada pela oportunidade de ter me convidado para falar desse tema que para mim é relevante e importantíssimo. Perfeito, Isildinha. Eu que agradeço, né, a sua participação. E, Isildinha, nas últimas semanas, você teve a oportunidade de falar pelas redes sociais de um tema que eu achei muito interessante, muito bacana, inclusive da forma como você expôs. Eu vou até relembrar aqui o tema, né, que você comentou bem. Somos, por natureza, refratário às mudanças ou é apenas uma crença? Fala um pouquinho, Zildinha. Explica um pouquinho desse tema que eu achei, além de filosófico, bastante interessante para as pessoas que estão nos ouvindo. Pois é, Renato, essa pergunta, ela me ocorreu no início da pandemia, que começou um pouquinho mais cedo aqui na Europa do que no Brasil. Essa pergunta me veio logo em seguida de ver como os meus clientes, né, gestores, top managers, como eles rapidamente, para preservar a continuidade do business, como eles conseguiram se adaptar, se reinventar, encontrar soluções, dar passos assim super rápidos na busca de soluções para que as equipes não fossem abandonadas à própria sorte. E alguns que eu conheço relativamente bem, porque são meus clientes, conseguiram alcançar objetivos que eram objetivos de coaching para 8, 9 sessões de coaching, eles conseguiram alcançar esses objetivos em algumas semanas, o que me surpreendeu muito e me levou a me fazer essa pergunta. Nós aprendemos nas nossas formações de coaching, de acompanhadores de pessoas, que nós somos refratários às mudanças. Eu acho que essa afirmação deve ser revisitada. Que ótimo, Zildinha. Agora deu para compreender bem, né, a essência do que você quis colocar como refratário às mudanças. E eu achei algo bem interessante do que você comentou agora sobre essa questão, principalmente, né, primeiro, da sua percepção na questão europeia, onde você faz um trabalho excelente, aliás, né? Conhecemos você justamente pelo trabalho realizado na França, em alguns outros países. Para quem não sabe, pessoal, falando rapidamente sobre a Isildinha Rommel, né? Ela tem uma grande experiência de pelo menos 30 anos somente na parte de manager, atua como coach, né? Com relação a equipes multiculturais, né? Eu até vou pedir, Isildinha, por gentileza, que você faça um rápido retrospecto da sua carreira, para quem não a conhece ainda, né? Eu acho que seria muito importante, por gentileza. Obrigada, Renato. Vou fazer rapidamente, porque, para ser bem sincera com você, eu não gosto muito de falar de mim. Eu gosto mais de falar dos meus clientes e daquilo que eu aprendi e daquilo que eu aprendo todos os dias com ele. Mas eu sou coach, formadora, facilitadora de codesenvolvimento, sou brasileiríssima. Saí do Brasil para morar na Europa, já era uma senhora, quase avó. Então, trouxe comigo essa nossa capacidade de aprender rápido, essa nossa capacidade bem brasileira de se adaptar a qualquer situação. E aqui eu desenvolvo um trabalho junto a grandes organizações e voltei para o Brasil, não para morar, mas voltei para o Brasil, levando e compartilhando com os meus colegas coaches no Brasil um pouco do que eu aprendi aqui. E uma dessas
um desses compartilhamentos é o co-desenvolvimento e a trilha de liderança colaborativa. Que ótimo. Você falou de 2 tópicos agora, Isilginha, que eu achei bem interessante e aí remete justamente ao que a gente estava falando anteriormente, né? Você falou do primeiro, dos desafios dos top managers na Europa e do acompanhamento que foi realizado com eles para que nesse período de pandemia, e eu posso falar também, acho que um pouco de um tema muito vigente também no cenário nacional, que é o teletrabalho, da importância que esse profissional, à distância, tem realizado junto a equipes. E quando você comenta sobre a trilha de liderança, fazendo uma rápida menção às pessoas que estão nos assistindo, tivemos a oportunidade, a Wired Tech, junto a Transformar, junto a Isidinha Rommel, de transportar toda essa bagagem, todo esse conhecimento que ela teve de 30 anos com equipes e também como profissional, como manager, para o ambiente online, justamente visando atender as pessoas, aos profissionais, né, que por motivos óbvios, né, não podem estar fisicamente num ambiente presencial para aprender sobre esses princípios, né? E lembrando que os princípios que a Isildinha traz nessa trilha de liderança são temas extremamente relevantes, como motivação, confiança, delegação, autoridade, influência e gestão de conflitos. E me fala um ponto importante, Isildinha. Quando a gente fala dessa forma, parece ser muito fácil, né? São temas que a gente coloca dessa forma, mas quando a gente vem executar isso, pensando de forma humana, em pessoas, né? Estamos lidando com pessoas à distância, pessoas que estão em casa agora, mães e pais, né? Então, na verdade, cada qual com seus respectivos papéis, associando a líderes também, né? Que estão ali no seu ambiente residencial. Quais foram os desafios que você percebeu interagindo com esses top managers referente a esses temas que a gente falou dessa trilha de liderança que você comentou? Eu penso que na reinvenção do cargo de manager ou de gestor, eles tiveram que ir procurar primeiro a confiança. Era necessário confiar nas equipes, né? O gestor que estava habituado a ver ali a sua equipe o dia inteiro com ele e poder interagir pessoalmente com as equipes, de um dia para o outro ele se vê... Porque o teletrabalho já era uma realidade aqui na Europa, mas era opcional. Era opcional. Sim. E era uma vez ou 2 vezes por semana que o funcionário podia trabalhar de casa. E, de repente, passou a ser 100% de teletrabalho. Sim. E, então, a confiança de poder acompanhar à distância. E a grande questão era como eu faço para motivar essas pessoas à distância. Imagine você que de um dia para o outro, eu falo aqui das mulheres porque foram as que, eu acho que foram as que foram mais impactadas ainda pelo teletrabalho, né? De repente, sim, algumas managers se viram trabalhando em casa, num ambiente familiar, tendo que acompanhar os filhos que não podiam ir à escola e que tinham aula, né? Exatamente, que tinham que ser acompanhados, tendo que se ocupar de todas as tarefas da casa, do dia a dia, que a gente sabe que não é fácil, e tendo que colocar limite aonde é o profissional e aonde é o pessoal. E essas Sim. pessoas, existem homens que também fizeram isso, né? Não estou dizendo que é um privilégio das mulheres. Sim. E essas pessoas, esses managers, tiveram que rapidamente aprender a delegar, aprender a ter confiança nas equipes, aprender a demonstrar a sua autoridade e a sua influência à distância, o que não é fácil, né? Porque a autoridade e a influência, o corpo, a presença física, a postura, tem uma importância muito grande. E fazer isso à distância não é uma coisa fácil. E eles aprenderam Sim. a fazer.
Aprenderam a gerenciar conflitos, porque existiam Sim, conflitos também, equipes que dentro da equipe tem um conflito uma pessoa com a outra. Como é que eu percebo isso no trabalho à distância? E como é que eu gerencio isso? nossa, realmente assim, agora que você fez essa amarração, né, faz todo sentido esses pontos que você comentou, né? Aqui, né, na Wired Tech, eu também tenho uma posição, né, junto às pessoas que trabalhamos, e também a gente percebe naturalmente esses desafios. E eu tanto no perfil, né, de aluno também, porque eu acabei usufruindo, né, desse curso que você elaborou junto, né, junto à nossa equipe da trilha de liderança, para a gente foi um aprendizado imenso, né? E faz muito sentido vários dos pontos que você colocou, né? Acho que um dos primeiros aí que eu gostaria até de destacar é esse lado que você falou, por exemplo, da motivação e da delegação. Eu acho que esse é um ponto bem interessante de comentar, porque para motivar, você tem que estar motivado. Eu acho que esse é um ponto bem interessante de se comentar também, né? Claro. E muitas pessoas, né, sejam homens ou mulheres, pais ou mães, né, eles tiveram também, por conta de todo esse contexto, né, situações de ansiedade, situações de estresse natural causado pela pandemia, né? E aí acho que tem um desafio duplo, né? E esse desafio duplo que eu vejo é o quê? Você, primeiro, se autogerenciar, se auto-observar, se automotivar para que você consiga transmitir, né, de uma forma correta e de uma forma entusiasmada isso também para as pessoas que trabalham com você, né? Fantástico, é isso mesmo. É E eu isso mesmo. percebo que no conteúdo que você transmitiu de forma online, e aí aos nossos ouvintes nesse momento, eu acho que vale muito a pena comentar, né? Que a Isildinha, ela procurou contornar essa situação, contando com a Wired Tech, transportando toda essa bagagem, todo esse conteúdo que ela vivenciou e experimentou durante esses quase 30 anos para o ambiente online, ou seja, se beneficiando do que a gente tem chamado e as pessoas conhecem como aprendizado eletrônico, ou e-learning, né? Bastante conhecido aí no mundo. E eu vejo que um dos pontos bem interessantes, Isildinha, que você teve uma preocupação ao transportar todo esse conhecimento para o aprendizado eletrônico, usando para isso, né, a multimídia, né? Então a gente utilizou junto a você, né, e procuramos estabelecer e mantendo a sua didática, né, vídeos, apresentações com áudios, né, que transportam todo o seu conhecimento, né? Mas você se preocupou com algo muito interessante, que foi a cooperação entre as pessoas, né? Não só o Sim. e-learning ser autoinstrucional, das pessoas se beneficiarem a aprender de forma autônoma, mas associando esse trabalho a um outro que vocês realizam, que você realiza em especial, que eu gostaria que você falasse, que é o co-desenvolvimento, que é uma forma de aprendizagem mútua. Então, a pessoa não só aprende por meio do curso online, mas também juntamente com outras pessoas. Você pode falar um pouquinho sobre co-desenvolvimento, por gentileza? Claro, Só um Renato, minutinho, só um claro. minutinho. Obrigada pela oportunidade. Então, o que acontece? A trilha. A trilha nasceu de um desejo de permitir que as pessoas continuassem a se desenvolver, a progredir e a aprender. Eu percebi logo no começo da pandemia que estava ficando cada vez mais difícil apresentar para as empresas a oportunidade de um curso presencial, de uma formação presencial. E você, com a sua equipe, vocês me ajudaram a digitalizar aquilo que eu já fazia em presencial. E o que foi inovador nessa nossa parceria? Foi que já há muito tempo, eu aprendi de uma dupla canadense, Adrien Payet e Claude Champagne, faço questão de falar aqui neles, que criaram o co-desenvolvimento, que é uma abordagem onde as pessoas acreditam que podem aprender uma das outras. E o co-desenvolvimento, ele nasceu interessante isso, numa escola de management. Uhum.
Eles eram Interessante. professores de management e eles perceberam que os alunos, os futuros managers, aprendiam muito melhor e muito mais rápido quando eles tinham a oportunidade de compartilhar suas práticas, suas dificuldades com outros colegas na mesma situação. A inovação da trilha é justamente isso, é permitir o conteúdo teórico através do e-learning, que pode ser feito a qualquer momento, em qualquer lugar, e que são 2 horas apenas de formação em 6 módulos, mas que tem 12 horas de acompanhamento quase que individual, em grupos de codesenvolvimento com pares que estão vivendo a mesma problemática. Como me tornar um manager melhor? Como me tornar um manager inspirador de motivação para as minhas equipes? E para mim a Fantástico. motivação é a base da eficiência e do resultado. Que excelente, Zildinha. E o que você comentou agora, eu acho que tem dois tons de inovação muito importantes, né, que eu percebo. Acho que o primeiro deles, né, é a digitalização que você comentou bem, né, dessa experiência pessoal e profissional, trazendo isso para o âmbito online. Acho que é muito importante para todos aqueles que estão nos assistindo agora, comentar, né, de alguns benefícios que a gente sabe e vale reforçar de quando trabalhamos num ambiente com o benefício do e-learning. A gente tem algumas questões referentes à logística, né, e hoje principalmente das pessoas não poderem se locomover, não ir para uma sala presencial, até por uma questão, né, da OMS já ter nos alertado, por uma questão de saúde mesmo, de segurança. Então, isso, naturalmente, pela segurança e também, obviamente, pela logística e pelos custos. A questão de hospedagem também, que acaba sendo minimizada nesse momento. Então, a sala de aula virtual, né, ela acaba sendo essa atmosfera, né, onde as pessoas vão aprender de uma forma interessante. Nós, na Wired Tech, apoiando a Isildinha nessa digitalização, pensamos num ambiente no qual as pessoas têm o seu registro, têm a sua, literalmente, chamada realizada pelo próprio ambiente de aprendizagem, né? Então, esse é um ponto bem relevante de destacarmos, que no aprendizado eletrônico, tudo isso fica totalmente registrado, né? Toda a performance do aluno durante um processo de aprendizagem fica ali documentado. Então, isso é muito relevante, muito importante. E mais ainda, né, o segundo ponto de inovação que eu acho que principalmente para o cenário nacional é algo que se destaca muito, é a possibilidade das pessoas trocarem experiências, né? A gente vê muito fortemente aqui, Zildinha, eu tive a oportunidade de tanto realizar uma pós-graduação, um MBA, quanto um mestrado, mas principalmente no MBA, networking é algo assim que é a cereja do bolo, né? Que a gente costuma colocar aqui no Brasil, né? E o networking, que é aquele intervalo estratégico das pessoas trocarem experiência, conversarem sobre o que aprenderam e o que estão executando de fato na sua experiência profissional, é algo bastante relevante e você traz isso num condensado de 12 horas. Eu acho isso muito interessante, né? Então, 2 horas de trilha de liderança, falando sobre assuntos como motivação, confiança, delegação, autoridade, influência e gestão de conflitos, mas a oportunidade em 12 horas das pessoas conversarem entre si, trocarem experiências virtualmente, né? Eu acho que esse é um grande ponto a ser destacado, né? Eu até gostaria de saber, Isildinha, como você conduz virtualmente com as pessoas a colaboração mútua. Eu acho que isso é algo que as pessoas desejariam muito saber. Você pode falar um pouquinho? Claro, com prazer. Então, o codesenvolvimento é uma abordagem e uma metodologia. É uma abordagem no sentido de que acreditamos que podemos aprender com o outro, e é uma metodologia porque tem um método com algumas etapas e que necessita de que o grupo seja acompanhado por um facilitador formado ao método.
Perfeito. O sucesso de uma sessão de codesenvolvimento não é apenas a conversa entre as pessoas, que poderia ser num bar ou num restaurante. O sucesso, e é por isso que nós podemos fazer isso virtualmente, é que o facilitador, e nós temos 80 facilitadores no Brasil hoje. Oitenta facilitadores do Tem Brasil. um site que você me criou, que se chama Rede Codesenvolvimento Brasil, onde temos 80 facilitadores formados e preparados para acompanhar as empresas aí no Brasil, com as suas biografias que vocês colocaram nesse site. Então, depois a gente dá aqui o site para as pessoas visitarem. Existe uma técnica, existe um método, existem etapas, existe um facilitador, que é aquele que conhece o método e que será o guardião do respeito das regras do codesenvolvimento. Para que funcione, existem algumas regras que têm que ser respeitadas. Existe consultores, que são o grupo, os participantes, e existe um cliente. O interessante é que a cada sessão de codesenvolvimento, um dos participantes vai poder se beneficiar da consulta dos seus colegas. Então, digamos que na próxima sessão de codesenvolvimento, você, Renato, está num grupo e você é o cliente. Você traz o seu assunto, e o seu assunto pode ser um problema, uma preocupação ou um projeto relacionado ao papel de gestor, porque você está fazendo uma formação para adquirir competências de gestão. E você vai ser, então, acompanhado durante 2 horas pelo grupo de pares, pelo grupo de outros gestores que estão com você na mesma situação, que vão trazer para você contribuições como ideias, pistas, experiências vividas, que você vai introjetar, que você vai poder aproveitar para mudar, para melhorar a sua prática gerencial. É essa a mágica do codesenvolvimento. Na sessão seguinte, você, Renato, que foi o cliente, vai ser um dos consultores. E vamos ter um novo cliente que vai se beneficiar e todos vão trabalhar em prol desse cliente, inclusive você. É uma via de 2 mãos, dar e receber. Excelente, Zidia. Eu vou parafrasear 2 itens que, da perspectiva de aprendizagem para aqueles que nos assistem, né? E também acompanham, né? Todo o trabalho que a Wire também faz nas redes sociais sobre a questão educacional, né? Em específico. 2 itens que eu considero também uma inovação bem interessante do seu trabalho, Zildinho. Acho que o primeiro é que a trilha de liderança, ela acaba sendo um balizador, um pré-requisito para o codesenvolvimento, uma vez que ela deixa todos os managers na mesma página. Exatamente. Em relação aos assuntos que você citou, né? A gente está falando aí de confiança, motivação, delegação, autoridade, influência e gestão de conflitos. Ou seja, as pessoas vão falar a mesma língua porque elas pré-adquiriram aquele conhecimento que foi passado. Então, acho que esse é um ponto de deixá-los todos na mesma página. O segundo, que é uma abordagem educacional muito comentada aqui no Brasil, né? No presencial, as pessoas fazem, mas eu acho que o que você transporta para o digital, isso é fantástico também, é o que nós chamamos até do RPG aqui, né? Que é o role game, que é a troca de papéis, né? Então, aqui no Brasil se fala muito, é uma metodologia muito utilizada, né? O pessoal gosta muito disso no presencial, e é fantástico quando você traz essa abordagem para o virtual, que é essa troca de papéis. Ora eu sou o cliente, ora eu sou o consultor. Então, é muito instrutivo. Instrutivo e, além do mais, traz dinamismo, né? Porque você começa a gerar e ter uma empatia diferente. Porque ora você está num papel e depois você está no papel do outro. Né? Então, essa troca de papéis entre o grupo me faz entender, né, que as pessoas acabam gerando, também entre elas, uma confiança. Então, acho que esse é o grande ponto, um ponto interessante. Você acaba vivenciando na prática
esses itens que estavam num ambiente e numa esfera de experiência que você trouxe, mas num aspecto teórico, né, e de experiência, de vivência, mas entre elas acabam gerando, né, um pouco dessas habilidades e competências. Eu achei fantástico isso, muito legal. Os benefícios são imensos, Renato, do codesenvolvimento. Você cria uma rede solidária, você ajuda o gestor a sair do isolamento, você ajuda o gestor a despersonalizar o problema dele, ele vai entender que o problema dele todo mundo tem, todos nós somos iguais e que nós temos todos os mesmos medos e as mesmas ansiedades com relação à gestão de pessoas. Então, eu acho que esse momento único de poder compartilhar e de poder ser acolhido e de poder ser acompanhado por outros managers é um momento de profundo desenvolvimento humano. O codesenvolvimento tem, aqui na Europa, já é fato consumado, todas as grandes empresas, médias e pequenas usam o codesenvolvimento, todo mundo conhece. No Brasil ele acabou de chegar, mas já está se desenvolvendo rapidamente. O codesenvolvimento humaniza as relações de trabalho. Dentro de uma organização, os resultados são visíveis em muito pouco tempo. Muito pouco Que tempo. fantástico. Agora, posso fazer uma pergunta para você? Por favor, eu que agradeço se você fizer a pergunta. O e-learning hoje é uma realidade no Brasil? Porque a impressão que eu tenho quando eu falo com as pessoas é que elas ainda estão muito, no Brasil, muito atreladas à presença física do formador, né? Além de ser, eu sempre achei que formação é uma palavra já meio elitizada nas empresas. Então, como os orçamentos, os RH, são obrigados a trabalhar cada vez com orçamentos mais restritos, mais pequenos, eles acabam, por vezes, sendo obrigados a elitizar a formação, né? E eu penso que formação, educação contínua é o futuro das organizações. A empresa que quiser continuar existindo amanhã, ela tem que investir em formação. E eu penso que o e-learning, pelo menos aqui na Europa, a gente vê o e-learning, ele é muito mais econômico para as empresas, né? Se você não perde em qualidade, muito pelo contrário, você concentra Sim. muito mais a energia do participante quando ele está diante de uma tela, do que quando ele está num grupo conversando, saindo para tomar café. Eu vejo isso nos meus cursos. Como é que é no Brasil? Os RH já se conscientizaram de que o e-learning é o futuro, de que não se perde em qualidade e de que eles, com o e-learning, eles vão poder oferecer muito mais para muito mais pessoas? Essa pergunta que você fez, Zildinha, é uma pergunta bastante relevante e importante. E se você me permite, para responder com melhor propriedade, eu vou trazer até um rápido retrospecto histórico dessa questão do e-learning e as vertentes que ela tem tido no Brasil. Eu tive a oportunidade, Zildinha, de iniciar a minha carreira e também o meu trabalho profissional no e-learning, e eu vou falar por volta de 2002, sabendo, inclusive, que já em 98 isso já se tornava e já era uma realidade em algumas empresas. Então, isso é um rápido retrospecto. Nesse início que a gente fala do e-learning no Brasil, oriundo principalmente de iniciativas nos Estados Unidos em especial, né, havia um trabalho forte do que o pessoal chamava de CBT. CBT eles chamam de Computer Based Training, né? Então, como a internet ainda não tinha, né, o apelo que a gente tem hoje, eles utilizavam as máquinas com CD-ROM, até disquetes na época, para se realizar tais treinamentos, né? Com a evolução e com a melhora da performance da internet no Brasil, algo que a gente já percebia que em outros países, né, já havia um avanço, isso começou a ter uma melhor dominância e um melhor apelo pelas empresas em especial. Já na primeira década de 2000, né, onde eu também iniciei a minha carreira,
observou-se um crescimento muito forte em vários setores, né, nessa área, utilizando o e-learning. Então, entre os setores, eu posso citar o setor automotivo, que, para você ter uma ideia, capacitava as suas concessionárias à distância para, por exemplo, rápidas abordagens e apresentação de produtos, né? A gente tinha também a questão de indústrias farmacêuticas capacitando os seus representantes para melhor diálogo com os médicos. Isso citando, né, o que a gente fala de uma abordagem geral, para você entender até de natureza setorial, né? A gente tinha aí questões relacionadas também à área governamental. Eu tive a oportunidade de acompanhar prefeituras treinando seus servidores públicos à distância. Então, tem N iniciativas aqui no Brasil, né? Inclusive alguns prêmios, né? Que foram e são ainda concretizados e ofertados para as empresas com as melhores iniciativas, né? Existe um prêmio muito antigo, eu tive a oportunidade de participar de algumas edições, que se chama e-Learning Brasil, né? Ah, Então, interessante. existe esse prêmio que já desde 2003 ele é concedido às entidades que trabalham com maior seriedade nesse assunto e têm os melhores resultados. Então, assim, o e-learning no Brasil, ele é uma realidade e principalmente no âmbito corporativo, ele já, desde a primeira década de 2000, ele tem um apelo muito forte, tanto para a capacitação nível administrativo, eu acho que esse com certeza é um dos primeiros pontos, por quê? A internet, ela tem uma melhor via de acesso a essas pessoas que já estão diante do computador. Mais tarde, mais adiante, com o advento e a melhoria dos smartphones, né, que a gente teve do mobile, isso começou a cascatear para outras esferas hierárquicas das empresas. Então, começou a chegar num nível operacional e nas pessoas que transitavam também. Então, aquilo que antes era feito apenas para um determinado grau de hierarquia na empresa, começou a se desdobrar cada vez mais. E no Brasil, Isildinho, acho que um ponto bem relevante de se comentar é que, primeiro, o brasileiro ele tem um apelo pelo visual muito forte, muito apurado, pelo design que é apresentado nos cursos online, né? E as metodologias e a criatividade dos desenvolvedores também tem que ser desdobradas para isso. Então, trabalhando-se com vídeos, com podcasts, de formas que tragam, né, o aluno para que ele tenha essa imersão. Então, essa sempre foi uma exigência muito grande do público brasileiro e também dos RHs, né? Então, trabalhando-se com narrativas, com histórias, acho que esse foi sempre um ponto muito importante. Então, as empresas sérias que já faziam esse trabalho e precisavam pulverizar os seus conhecimentos, né? Elas já fazem um trabalho e acreditam muito no e-learning. E também um ponto que eu acho que é bem relevante de comentar, que é o apelo que se tem hoje no Brasil pelo autoinstrucional. Ou seja, a pessoa aprender sozinha no seu ambiente de trabalho ou em sua residência, né? Isso cada vez mais, e também com o retrospecto das redes sociais, a gente sabe hoje que o Brasil, em relação ao acesso de redes como Facebook, Instagram, entre outros, é um dos países com maior dominância e maiores acessos mundiais. Então, isso começou também a fazer com que o público brasileiro não só se beneficiasse do autoinstrucional, mas começasse a ter a necessidade de dialogar com outros colegas, com outros alunos. Então, existe aí um ponto que você comentou, que eu vou também lhe responder, que é o seguinte: como que as empresas enxergam o e-learning? Muitas vezes, algumas trabalham com retrospectos antigos, sendo que o público já é novo, é uma nova geração. A gente está falando aí agora também dos nativos digitais, as pessoas que já cresceram e já nasceram com a internet. Para essas pessoas, esses novos managers também, que a gente pode citar, a gente precisa trazer isso que você está oferecendo. Não só a perspectiva do autoinstrucional, como a gente fez e elaborou, da trilha de liderança, mas a oportunidade delas, numa micro-rede, se desenvolverem, né? Uhum. Então, o que, na verdade, a gente pode trazer de resposta, então, final para essa sua questão é, sim, o e-learning é uma realidade no Brasil. 2, existem
os bons e os maus cursos, como em todo lugar, Sim, seja na claro. Europa, seja no Brasil. E as empresas que levam a sério percebem que o lado educacional de quem oferece isso com seriedade, tanto no presencial, vai conseguir converter isso de forma séria para o digital também. Então, quando se tem essa percepção da inteligência educacional do ofertante, de quem está oferecendo, há uma grande adesão, sim, aos grupos que querem se beneficiar desse aprendizado eletrônico, tá bom? Boa notícia para a trilha. Muito boa notícia. Obrigada, Renato. De nada, Zildinha, de nada. Mas eu acredito, para todos aqueles que estão nos assistindo, né? Primeiro, eu queria agradecer a todos, né? Por essa participação, por terem se beneficiado desse nosso diálogo aqui com a Isildinha, Rômio, também com nós aqui da Wired Tech, né? Quero convidá-los muito fortemente que conheçam o trabalho da Isildinha, conheçam essa trilha de liderança, né? A gente também vou deixar aqui um site para as pessoas que quiserem conhecer a Isildinha, que é o transformar.aire.net.br, onde as pessoas vão conhecer com mais propriedade, vão poder acessar uma rápida prévia, né, Isildinha, do curso no Isso. qual foi desenvolvido, Tem uma né? degustação esperando por vocês. Que ótimo, Isildinha. Obrigado por nos avisar. Então, esperamos que você conheça, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo agora, né? Essa trilha que foi especialmente desenvolvida para o manager, né? E esse trabalho fabuloso do codesenvolvimento que no Brasil, a gente pode falar que é algo completamente inovador, né, Isildinha? Porque você está trazendo isso, essa metodologia, né, internacional para o Brasil agora, certo? Do casamento, a inovação é o casamento do e-learning com o codesenvolvimento. Perfeito, excelente. Então, pessoal, para que vocês aproveitem dessa melhor forma, né? A gente então reafirma que vocês participem, acessem o site da Isildinha e no qualquer dúvida que vocês tenham, eu tenho certeza que a Isildinha, por meio do site, por meio do formulário que você venha a manter contato com ela, ela vai ter o maior prazer em responder. Isildinha, você quer se despedir também das pessoas? Quero agradecer imensamente ao Wire, né, por esse acompanhamento e por ter me permitido digitalizar os meus cursos. Quero agradecer a todos aqueles que acompanharam nas redes sociais essas últimas 5 semanas, que acompanharam os vídeos e as postagens que fizemos, e espero poder continuar contribuindo para que a educação contínua seja realmente uma realidade no Brasil também, como já é na Europa. Obrigada, Perfeito. Renato. Obrigado, Isildinha. Obrigado a todos que nos assistiram agora. Até mais, pessoal.